As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial, de se sentirem mais próximas, de demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante, nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria, a Senhora da Piedade, a padroeira do estado de Minas Gerais. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida à escuta da palavra santa de nosso Deus. Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento, neste mês de agosto, mês vocacional, renovando o nosso desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria, renovando a nossa consciência vocacional. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barca para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amado irmão, amada irmã, dai-lhes vós mesmos de comer. O Mestre desafia a competência humana e espiritual dos seus discípulos. Para eles, era já evidente que a solução seria despedir as multidões. Contudo, as multidões estavam à procura do Senhor. Caminharam a pé, foram de um lado para outro. Seus corações indicavam o rumo certo para suas vidas. Quem pode ser e de fato é o centro de suas vidas, Cristo. Não podia ele, por isso mesmo, como Mestre e Senhor, tão simplesmente presidir sua decisão pela lógica meramente humana. Cada um cuide de si. Ora, os discípulos foram desafiados quando o Senhor lhes diz: não mande-os embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Ao dizer assim, desafiando os discípulos, Jesus convida a eles e a nós, seus discípulos, a compreendermos a vida por uma outra lógica. Não a lógica do cuide cada um de si, mas a lógica da solidariedade, do compromisso.
Uma lógica que só podemos de fato aprender e praticá-la com fecundidade na medida em que o ponto de referência é Ele, Cristo. Por isso Ele mesmo toma os pães e os peixes, abençoa-os, dá aos discípulos e estes distribuem. A distribuição gera o milagre da solidariedade, da partilha e da sobra. Só há sobra quando se faz partilha, quando a lógica da partilha preside a solidariedade. E quando a solidariedade não falta para ninguém, mas quando ela inexiste, o caminho é a penúria, a carência, a indiferença com os outros e a mesquinhez de reter para si, para além do que se precisa. Esse é o nosso grande desafio. O desafio que nós vocacionalmente somos chamados a enfrentar com uma resposta diferente, nova, para que o mundo se abra ao amor de Deus e viva mais solidariamente. E nós possamos deixar de ser os responsáveis por tantos cenários de pobreza, de miséria e de violência em razão da falta de solidariedade. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres, dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades, também orando para que cresça em nós a consciência vocacional e cada um de nós dê a resposta ao chamado que Deus nos faz. Particularmente oremos também por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam de nossas orações. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha, nos abençoa e nos inspira na resposta vocacional do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sobre sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.